Olá pessoal, neste vídeo vou falar sobre as tribos africanas. Como vocês sabem, a África é um continente constituído por vários costumes e tradições. Então neste vídeo você vai aprender ou vai ouvir tudo sobre essas culturas. Ok, dizer que o continente africano é conhecido pelas suas tradições e culturas mais raras, como por exemplo o facto de viver nas matas, a prática de agricultura e de caça e não aceitar as mudanças. Ok, essas culturas, por exemplo, desse povo africano, muito mais no tempo antigo e até atualmente em algumas regiões ainda continua esse costume, mas não é só aqui no continente africano. Primeiro estou a mostrar neste vídeo as culturas ou os costumes do meu povo aqui em África. Eles vivem muito mais nas zonas, nas matas, bem dizer, vivem nas matas, vivem caçando, cozinham com lenha e são pessoas que não gostam de usar roupa, sempre usam aquelas roupas tradicionais de pele de animais, muito mais, e suas casas são casas construídas em cima de árvores, uma boa distância, uns bons metros, eles construem as suas casas e essas casas têm uma duração média de 4 a 5 anos. Elas são casas bem feitas que duram entre 5 a 4 anos. Por exemplo, para subir eles fazem uma escada, eles sobem com aquela escada até dentro de casa. Eles construem essas casas em cima para evitar acidentes com animais ferozes, porque eles vivem nas matas. Como vocês podem ver, nas matas sempre existem animais que podem atacar o homem quando dorme. Então por isso eles, para evitar esse incidente, ele acaba construindo casas em cima das árvores. Então, além disso, eles praticam a caça. Por que praticam a caça? Porque a caça é uma das atividades mais importantes, não é? Por quê? Porque a caça, ou os homens, não têm outra atividade além da caça. Porque lá as atividades são poucas. Estamos a falar da agricultura, que é a base, e a caça. Muito mais os homens, quem vai na machamba são as mulheres e as crianças. Aquela nossa tradição, as mulheres e crianças vão na machamba, vão cultivando a terra para a produção. E os homens, por sua vez, vão nas matas à procura do animal, à procura do caril. Eles abatem animais importantes como o elefante, o leão até é matado, e o rinoceronte, girafa, entre outros animais. Não só no continente africano vimos ainda, aliás não no continente africano, essa tribo é uma tribo que se encontra na Ásia, que tem tradições pouco semelhantes ao das tribos africanas. Essa tribo é uma das tribos conhecidas como tribo que vive na água ou no mar. Então, como que esta tradição, ou como que esse costume, eles gostam de viver na água, Ok, esse povo gosta de viver na água, porque de acordo com as pesquisas, eles gostam de viver na água por causa dos antigos dessa tribo, eles, portanto, tinham esse costume aí sempre de viver no mar. Saem no mar, sempre dentro do barco, vão para a terra, sempre vão cultivando seus alimentos, produzindo seus alimentos, dali voltam de novo nos barcos, levando uma vida nômada. Não só ainda dentro dos barcos ou da água, eles continuam praticando alguns cultos aos seus deuses, não é? Eles praticam cultos aos deuses, cultos esses que lhes ajudam na proteção, porque sabemos que na água existem vários animais, não é? Baleias, muito mais animais que podem atacar o homem. Então eles acabam usando alguns cultos para proteção. Não só vimos também, tem portanto outras regiões africanas que para a sua proteção, além de usar cultos, eles usam máscara, como vocês podem ver nesse vídeo. Eles usam máscara, produzem uma máscara com material precário, com material local,
essa máscara ajuda eles na proteção. Por exemplo, o que acontece? Quando vai à caça, na caça é na caça. Algumas vezes eles vão em conjunto. Quando vão em conjunto, por exemplo, alguém pode ver o animal e andar atrás desse animal enquanto os outros estão do outro lado, de outra mata. Esse pode lançar uma flecha para o animal e escapar ao animal, e essa flecha pode passar até ir atacar outra pessoa que está, ou um colega de trabalho que está do outro lado da mata. Então pode até acabar não morrer. Então, para evitar essas situações, eles adotaram em produzir uma máscara de proteção das cabeças, porque a cabeça é a base, não é? Portanto, eles protegem a cabeça para evitar esse tipo de acidente, e não só, eles usam flechas, usam, por exemplo, nas unhas, se a gente observar, eles usam alguns bambus afiados para poder lidar com animais ferozes, porque na mata eles vão se encontrar com animais ferozes e muito mais. Então essa cultura ali, uma cultura africana dentro das matas da Nigéria. Na Nigéria vamos encontrar essa cultura. Para você conhecer essa cultura, é só chegar aqui na Nigéria e vais ver essa tradição. Vais pensar que você não está nesse mundo. Esse é um povo que vive num mundo muito antigo mesmo. Atualmente, até agora, eles têm ainda continuam a permanece com essa cultura, com esse tipo de costume. Dizer que no sítio também onde eu estou a gravar este vídeo faz muito barulho. Peço sinceras desculpas para as pessoas que estão assistindo este vídeo. Ok, continuando com o vídeo, temos aqui outra tribo, por exemplo. Esta tribo é uma das tribos africanas que também tem culturas semelhantes. Essa tribo é uma das tribos que gosta de viver na mata, gosta de viver nas matas. Lá eles produzem, estamos a ver ali, bananeiras e muito mais. Produzir cana, bananeira e muito mais. Mas eles gostam de ficar lá na mata porque é na mata onde eles conseguem focar, neste caso, a parte de animais. E não só animais, eles vão também na pesca, vão aproveitando a água para poder usar no consumo, na lavagem de roupa e muito mais. Roupas são essas roupas que eu acabei de mencionar anteriormente. Roupas feitas por pelos de animais e algumas árvores, né? Algumas folhas de árvore. Então são esses costumes africanos. Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo viesse cá na África para ver na realidade esses nossos costumes. Nós temos um pouco para se aquecer, mas não só vamos ver também, por exemplo, na Índia temos uma cultura um pouco semelhante. Essa cultura que está tanto na Namíbia, aliás, quis dizer Namíbia, o povo da Namíbia também é um dos povos da África com uma cultura muito bizarra. Este povo faz suas tradições e seus costumes mais estranhos, adorando deuses estranhos, continuando ainda com aquela cultura de não querer pôr aquela roupa que a gente põe. Não é porque não tem dinheiro, porque eles vão na mata, caçam, abatem bons árvores e muito mais, mas sim, eles gostam de viver neste tipo de vida. Eles têm ali uma grande produção, eles produzem muitos animais, aliás, criação de animais, eles criam animais e muito mais. Temos ali, por exemplo, vaca, é um dos animais mais criados. Eles preferem mais ter animais ao invés de dinheiro, porque lá dinheiro não serve para nada, porque ali, qual é a função do dinheiro? Se nem roupa não quer, casa não quer, construção, esse tipo de casa que eles gostam de viver, não é porque não tem dinheiro, eles conseguem dinheiro com animais, por exemplo, elefante, eles abatem elefante, sabem a importância de elefante, de marfim. Além disso, estamos a ver ali vacas, eles têm a produção de criação de vaca, a produção de produtos importantes e muito mais. Então, é nesse caso, ou neste sentido, como eu digo, criando animais, porque para eles dinheiro portanto,
Os animais, a criação. Eles optam em criar ao invés de comprar roupa, ao invés de fazer outras coisas. Como na Índia. Índia é um dos países brancos que tem culturas semelhantes ao nosso continente africano. Porque na Índia, muitas culturas da Índia são semelhantes ao de África, até pode ultrapassar algumas regiões da África, porque África, se a gente diz África, é um continente com umas culturas mais raras, não é toda a região da África. Existem regiões de África que, comparando com alguns países brancos, pode até ser inferior, não é? Ser inferior que a África, que é essa região da África. Então, na Índia tem muitas culturas que faz com que o país não desenvolva. Adoração de deuses, não só adoração de deuses, permanência naquelas culturas antigas, não quer, por exemplo, tem alguns povos, algumas culturas que não aceitam usar roupa, existem outras que usam roupa como estas, não é? Existe aquela cultura ainda que permanece com aquele tipo de comportamento, com aquele tipo de roupa antiga, não é? Usando pelos de animais, folhas de algumas plantas e muito mais. Então, nessas tradições, eles levam por causa de adoração, de culto, da religião, porque na religião deles tem aquilo de que o homem, os deuses são salvos, a salvação tem a ver com a salvação. Eles creem que se mudar para uma salvação, para uma cultura pouco diferente, uma cultura, por exemplo, uso de roupa atualizada e muito mais, eles não vão ser salvos porque estão a desobedecer às ordens dos deuses. Então, por isso permanecem ainda com aquela cultura antiga dos ancestrais, dos seus ancestrais. Então, continuando ainda, por exemplo, no continente asiático, indo na Índia, vamos encontrar povos que ainda continuam vivendo na mata, que continuam fazendo aquela cultura africana de caça, continuam vivendo com caça como uma das atividades principais, a agricultura como a base do sustento, e ficando assim sem uso de roupa, ficam ainda vivendo nas matas, uso de fogo, lenha, panelas, aquelas panelas de barro e muito mais sendo brancos. E comparado com a África, por exemplo, muita gente dizem que a África é um dos continentes que ainda permanece naquela cultura escura, não é? Uma cultura escura, que não há uso de roupa, não há a prática da religião e aquela de adorar Deus, mas a maioria dos indianos sempre ainda estão nessa de adorar os deuses, adorar os deuses, praticando a pesca, fazendo culto, indo na caça, por exemplo, para poder fazer aquilo que a gente chama do sustento, que a gente chama de ser. Eu sou Brahma Salif, que falo aqui de África, então peço para vocês se inscreverem neste canal. Este é um canal que vai trazer muitas novidades, como essas que vocês estão a ver aqui. Aqui na minha cultura, por exemplo, a prática da criação de animais é a prática mais importante, porque quem cria, ou aquele que possui muitas cabeças de animais, como vaca, muito mais, deve ser considerado a riqueza. Não está no dinheiro, mas sim está na criação de animais, na criação de animais, que eles acabam criando animais para poderem fortalecer a sua riqueza, para se defender, não é porque eles comem, esse tipo de povo até prefere, eles comem animais de caça, vão na caça, depois de abater os animais, comem. Mas, por exemplo, em caso de não conseguir animais, os animais de criação, eles não comem. Por exemplo, quando há fuga do animal, eles vão procurar desse animal até encontrar esse animal e depois trazem para casa. Ele lida com animais como leões, como leopardo e muitos outros animais ali na procura desse tipo de animal. Depois, quando ele achar esse animal, traz em casa. É uma festa. Faz também atividades de comparação, atividades esportivas e muito mais. O que menos acontece até
noutros países ou noutros continentes, como o continente americano. Nós sabemos que o americano é um dos continentes que está mais avançado em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento de imagem. Então, peço para que você se inscreva neste canal. É um canal que vai ajudar a você a conhecer melhor a África, a conhecer o lado oculto da África e a conhecer a realidade oculta da África. Então se inscreva neste canal, fui falo daqui de África, continuando com o vídeo. Vimos ainda, por exemplo, na Índia, por exemplo, essa cultura de colocar brincos nos narizes, esses brincos, furar o nariz para colocar alguns brincos tradicionais, que acaba mudando o seu aspecto natural. Não é só África, temos ali os indianos a praticar este tipo de costume. Um costume que muitos brasileiros, muitos americanos acabam criticando essa cultura de África. Nada africanos, e eles colocam aquilo, acaba uma cultura muito estranha, não é? No século, por exemplo, este século é um século que a gente possa continuar nesse tipo de cultura. Acaba criticando a África, a África nos contente com essa tradição, mas aquela tradição. Esquecendo que a Índia, sendo brancos, continuam na mesma situação, continuam fazendo, portanto, por exemplo, o uso da roupa. Eles ainda optam em fazer aquela roupa tradicional, de mão, não usam aquela tecnologia. Eles algumas regiões daí não acreditam na tecnologia, não acreditam na tecnologia. Não acreditam na tecnologia. Preferem ainda continuar a viver como africanos. Eles preferem viver como os africanos. Como os africanos, por exemplo, na prática de deuses, eles gostam muito de ir nas montanhas, ir nos mares, nos rios, a fazer as suas práticas, né? A fazer os seus cultos, a cultuar, tanto em cima de montanhas, fazer o sacrifício de meninas ou raparigas, ou aquelas consideradas como virgens, né? Para, por exemplo, chover e muito mais. Por exemplo, para entrar num lugar de chefia, eles acabam ainda sacrificando a pessoa. Sacrifica a pessoa ao vivo. Isso acontece aqui nos dias atuais. Para ser um lugar de uma determinada região, eles acabam optando nessa opção de que mostra, portanto, que mostra a sua grandeza, né? Mostra a sua grandeza. Então, peço para que se inscreva neste canal e peço para que compartilhe este vídeo. Este canal é um canal novo que traz assuntos relacionados com a cultura africana. Nós africanos, de verdade, temos uma tradição muito estranha, uma tradição muito bizarra, mas de tudo é devido aos nossos ancestrais. E continuarmos a praticar esse tipo de tradição.